Hail the King, capítulo 1131. 11 zonas imperiais. Fei balançou a cabeça lentamente. Desde o início do mundo, os humanos e a tribo do mar eram inimigos mortais. Diferente de outras raças, como goblins, anões, elfos e orcs, a tribo do mar via todas as criaturas inteligentes em terra como inimigas e tratava os humanos como comida. Não havia como os humanos e a tribo do mar coexistirem em paz. Além disso, como um deus do mar maligno, Kluivert era extremamente violento e criou muitas catástrofes, matando inúmeros humanos. Quando ele acordou há mais de um ano, ele devorou dezenas de milhões de humanos para absorver a energia vital e recuperar suas forças. Fei não podia deixar um deus tão mal permanecer vivo. Em apenas alguns segundos, o último deus do mar maligno, Kluivert, foi refinado e comprimido pelas correntes da Ordem Douradas e Prateadas enquanto gritava e amaldiçoava em desespero. Ele se transformou em uma esfera de energia negra pura, que se lançou na esfera negra no topo do cetro de prata. Dentro da esfera negra, parecia que as estrelas estavam girando. A luz das estrelas brilhou e parecia que as nebulosas estavam evoluindo e criando o universo no início dos tempos. O cetro de prata tornou-se ainda mais sagrado e majestoso. A morte dos três deuses demoníacos significou que o espaço que estava selado e trancado foi restaurado. As nuvens negras e as almas uivantes ressentidas desapareceram rapidamente, e a bela paisagem de céu azul e oceano límpido reapareceu. Parecia que tudo o que ocorreu nunca realmente aconteceu. Fei se virou e olhou para seu último oponente, a imperatriz da tribo do mar. Esta imperatriz da tribo do mar voltou ao mar da fragrância com um exército gigante e desejo de vingança. Agora, ela estava tomada pelo medo, e seu rosto frio e nobre estava pálido. Agora mesmo, correntes de ordem douradas e prateadas também envolviam seu corpo. No início da batalha, Fei liberou 4 energias de espada douradas e prateadas. Exceto pelos 3 deuses do mar malignos, o último tinha como alvo esta imperatriz. A luz da criação, ninguém pode bloqueá-la. Mesmo os 3 deuses do mar malignos que estavam no reino dos deuses verdadeiros não podiam se defender contra as correntes da ordem douradas e prateadas. Portanto, a imperatriz da tribo do mar, que era apenas um semideus e foi fortalecida pela armadura dourada e cetro, não conseguiu bloquear as correntes também. No entanto, Fei não usou instantaneamente as correntes de ordem douradas e prateadas para refinar esta mulher, e era por isso que ela ainda estava viva. Ao mesmo tempo, como se sentissem que sua imperatriz estava para morrer, incontáveis guerreiros da tribo do mar apareceram na superfície do mar, fazendo o mar escurecer. Esses guerreiros rugiam como loucos e queriam correr para o céu e atacar Fei. Infelizmente para eles, sob a supressão de um Deus verdadeiro, eles não podiam voar de forma alguma. Me mate! No entanto, eles são apenas os membros comuns da tribo do mar, eles não podem ameaçá-lo. A imperatriz da tribo do mar olhou para Fei com medo e teimosia nos olhos. No entanto, ela não implorou por misericórdia devido ao medo. Em vez disso, ela tentou salvar seus súditos. Agora mesmo, esta mulher entendeu que se este Deus humano quisesse, ele poderia facilmente transformar milhões de guerreiros da tribo do mar em pó. Você é realmente um membro da realeza da tribo do mar. Fei assentiu levemente. Comparada aos 3 deuses do mar malignos, esta mulher era mais como uma governante e tinha a presença de um lorde. Não é à toa que essa mulher foi capaz de comandar os incontáveis membros da tribo do mar da fragrância. Exceto por sua rara linhagem de sangue, ela era uma figura talentosa com uma grande visão. Depois de pensar um pouco, Fei disse: se você responder algumas perguntas, vou deixar sua tribo no mar da fragrância sobreviver. A imperatriz da tribo do mar ergueu os olhos surpresa e pensou ter ouvido errado.
Ela não esperava que o imperador humano do norte ainda estivesse disposto a deixá-la ir neste momento. Ela pensou por um segundo calmamente e respondeu lentamente: depende do que você quer saber. Embora suas palavras parecessem conflitantes, seu tom era muito mais suave. Primeira pergunta: por que a tribo do mar está envolvida com Barcelona? As duas forças estabeleceram um relacionamento muito anteriormente. Fei perguntou. A imperatriz da tribo do mar balançou a cabeça e respondeu: não tenho certeza sobre isso. Kluivert parecia conhecer o Filho de Deus de Barcelona anteriormente, e eles planejaram esta armadilha no Mar da Fragrância. Estávamos planejando usar aquele garoto, Luffy, e o Alexander como iscas para atrair você até aqui. Encontrar a frota de Leon foi pura coincidência. Vendo a expressão casual no rosto dessa mulher, Fei sabia que ela não estava mentindo. Segunda pergunta: para onde foi a tribo do Mar da Fragrância no ano passado? Por que você decidiu voltar agora? Neste mundo, a área do mar não é menor do que a área da terra. O número de forças no mar não é menor do que o número de forças em terra. Existem muitos oceanos gigantes e abismos distantes, e as forças são incontáveis. Com base em zonas, a tribo do mar pode ser dividida em 4 oceanos e 7 abismos, e eles são ocupados por 9 clãs reais da tribo do mar. Minha tribo no Mar da Fragrância é apenas um ramo fraco. Há mais de um ano, para evitar desastres, viajamos a outras zonas para buscar ajuda e ajudar outros ramos da tribo do mar a quebrar os selos. Além disso, procuramos os deuses do mar que foram selados em vários locais. Esta mulher disse tudo lentamente a Fei. No entanto, para cada ramo da tribo do mar, vagar ao redor representava decadência. Devido a ambientes e costumes diferentes em outras áreas marítimas, meu povo poderia não ser capaz de se adaptar e morrer. Só podemos nos tornar prósperos em nossa própria base. Depois de vagar por um ano, acumulei força suficiente, então é claro, voltei com meu povo. É simples assim. Fei acenou com a cabeça, mas ficou profundamente chocado. Pela primeira vez, o rei aprendeu sobre a divisão de zonas e forças na tribo do mar. A divisão dos 4 oceanos e dos 7 abismos raramente era mencionada nos documentos humanos. Agora, parecia que o Mar da Fragrância para toda a tribo do mar era ainda menos significativo comparado a como o antigo reino de Chambord era para a raça humana. Fei uma vez pensou que a tribo do Mar da Fragrância era tudo o que existia na tribo do mar. Agora, parecia que ele não poderia estar mais errado. O verdadeiro poder da tribo do mar era inimaginável. Se não fosse pela composição corporal única dos membros da tribo do mar, tornando-os incapazes de sobreviver em terra por muito tempo, esta raça gigante com soldados ferozes teria eliminado todas as outras raças inteligentes, como humanos, elfos e anões em terra. Fei de repente pensou em uma pergunta. Esta raça cruel e bárbara está ligada aos poluidores das lendas. Enquanto Fei estava pensando, ele não mostrou nada em seu rosto e continuou a perguntar: a tribo do Mar da Fragrância está aparecendo agora para voltar para casa. Agora que as leis da natureza mudaram, e todas as outras raças apareceram, os clãs reais nos 4 oceanos e 7 abismos não têm alguma ambição. Um sorriso zombeteiro apareceu no rosto dessa mulher, e ela disse: eu sou apenas a imperatriz da tribo do Mar da Fragrância, um pequeno mar interior. Não estou qualificado para saber essas coisas. No entanto, posso te dizer uma coisa. A tribo do mar nas 11 zonas imperiais está se movendo, e guerras internas aconteceram no ano passado. A atmosfera na tribo do mar é intensa, e grandes movimentos serão feitos. Fei acenou com a cabeça e pensou: parece que quando este mundo se tornou caótico, ele foi ao extremo. Embora essa mulher não tenha falado muito, é claro que os clãs reais nas 11 zonas imperiais estão ansiosos e tentando conspirar sobre algo. Você já ouviu falar de poluidores? Fei continuou perguntando. Ouvindo isso, o rosto dessa mulher mudou de cor. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1132. Crueldade.
Plano Fazenda. Você sabe sobre eles. Pela expressão que a imperatriz da tribo do mar da fragrância tinha, Fei viu surpresa, mas mais do que isso, viu medo e pânico. O medo e o pânico vieram do fundo de seu coração e fizeram sua alma e seus ossos tremerem. Estava claro que essa mulher sabia de algo. Humano, como você sabe sobre os poluidores? Será que eles já estão nesta terra? Essa mulher fez a pergunta a Fei com medo. Fei encarou os olhos dessa mulher da tribo do mar e balançou a cabeça enquanto dizia surpreso: Então, você sabe sobre os poluidores. Então, você pode me dizer quem eles são? Eles estão conectados à tribo do mar. Como eles podem estar conectados à tribo do mar? Essa imperatriz explicou instantaneamente. Se a tribo do mar estivesse conectada aos poluidores, a tribo do mar não sofreria a maior catástrofe de sua história há 1000 anos. Mais de 70% dos membros da tribo do mar morreram e muitos deuses do mar caíram. O resto todos se selaram e se baniram para sobreviver a esse desastre que acabou com o mundo. Poluidores são demônios de outra dimensão. Eles são verdadeiros demônios. Eles se espalham como uma praga, e há um número ilimitado deles. Eles são mais aterrorizantes do que as catástrofes de criaturas mortas-vivas. Eles não têm energia vital e não têm medo da morte. Eles não têm emoções e só conhecem a destruição e o assassinato. Essa mulher teve uma lembrança que a fez estremecer de medo e uma expressão de dor apareceu em seu rosto. Por algum motivo, fez sentir uma presença sufocante e assassina nas palavras dessa mulher da tribo do mar. Parecia que um grupo de eliminadores semelhantes a fantasmas correu em direção ao rei por meio das palavras desta mulher, fazendo-o tremer de medo e desespero. Então, a tribo do mar desapareceu 1000 anos atrás também por causa dos poluidores. Eles são como uma praga do reino da morte de outra dimensão. Mesmo o clã Deus e o clã Demônio, juntamente com todas as suas raças afiliadas, foram quase exterminados por esses inimigos terríveis. Eles são do reino da morte de outra dimensão, então, os poluidores não são nativos de Azeroth. Essa descrição está alinhada com as informações documentadas no diário ensanguentado do Imperador do Império Anão que encontrei no último lugar ancestral. Então, Fei fez mais algumas perguntas. No entanto, estava claro que esta imperatriz tinha medo dos poluidores e não queria falar sobre eles. Além disso, parecia que essa mulher não sabia muito sobre os inimigos misteriosos. Ela só poderia descrever vagamente a catástrofe que ocorreu 1000 anos atrás, e as aparições dos poluidores soaram como monstros e alienígenas cruéis. Então, para onde todos eles foram? Fei perguntou. Para onde eles foram? Haha. Quem sabe? Parecia que essa imperatriz foi estimulada por algo em sua memória, e sua expressão tornou-se perversa. Ela riu histericamente e disse: Para a tribo do mar, os humanos são uma carne deliciosa. Porém, para os poluidores, todos os seres vivos são seu alimento. Eles viajam entre diferentes planos e mundos e massacram os seres vivos como animais. O continente Azeroth é como uma fazenda para eles. 1000 anos atrás, eles apareceram e colheram a maioria dos seres vivos, deixando apenas algumas raças inteligentes para sobreviver e reproduzir seus descendentes. Quando eles acharem que a terra está cheia e com outra colheita, eles vão voltar. Tal descrição causaria arrepios a qualquer pessoa. Fei balançou a cabeça e parou de fazer perguntas. Estava claro que essa mulher só sabia isso. O rei estendeu a mão, e as correntes de ordem douradas e prateadas que envolviam essa mulher se transformaram de volta em uma espada de energia antes de voltar para seu corpo através de sua palma. Você pode ir agora. Eu preciso que a tribo do mar da fragrância não seja inimiga dos humanos. Contanto que não nos ataquemos, vou deixar sua tribo sobreviver. Caso contrário, se eu descobrir que sua tribo prejudicou os humanos, irei exterminar a tribo do mar da fragrância em um dia. Fei ameaçou com uma expressão severa. Era evidente que essa mulher estava com medo de Fei, e ela imediatamente voltou à superfície do mar. Então, ela mergulhou na água e desapareceu como uma cobra d'água. No entanto, alguns segundos depois,
ela ressurgiu na superfície do mar e perguntou com uma expressão sombria: Honorável Majestade dos humanos, quero fazer uma pergunta. Em termos de poluidores, você soube de algo recentemente? O tom dessa mulher era extremamente respeitoso, e ela olhou para Fei nervosamente, esperando por uma boa resposta. Muitos pensamentos passaram pela mente de Fei. Então, ele acenou com a cabeça e respondeu com honestidade: Eu só sei que os poluidores estarão neste mundo em breve. Assim que esta imperatriz ouviu as palavras de Fei, seu rosto empalideceu como se um prisioneiro no corredor da morte tivesse ouvido a condenação final. Isso só serviu para mostrar o quanto ela estava apavorada quando se tratava dos poluidores. Mesmo quando esta mulher foi capturada pelas correntes de Odin, ela não parecia tão desesperada. Parecia que essa mulher estava lutando com alguns pensamentos. Depois de um tempo, ela rangeu os dentes e disse: Eu concordo com suas condições. De agora em diante, restringirei estritamente a tribo do Mar da Fragrância, e estaremos em paz com os humanos na região norte de Azeroth. Imperador humano do Norte, se os poluidores realmente descerem neste mundo um dia, espero que a tribo do Mar da Fragrância e os humanos possam lutar contra os inimigos lado a lado. Depois de dizer isso, ela se virou e correu para o Oceano Infinito. Ao mesmo tempo, os incontáveis guerreiros da tribo do mar que se estendiam até o horizonte também desapareceram. O mar ficou calmo novamente. Fei se mexeu e também desapareceu. No próximo segundo, Fei apareceu dentro do grande reino divino. Assim que Fei apareceu neste lugar, seu rosto empalideceu e sua respiração tornou-se irregular. Droga! Embora agora eu possa usar o cetro da criação, e seu poder seja insano, a quantidade de poder divino necessária para usá-lo é demais. Agora que estou no nível 8 do reino dos deuses verdadeiros, só consegui lançar 5 energias de espada douradas e prateadas, e quase fui sugado e deixado como um cadáver. No entanto, se eu não tivesse este cetro, eu teria que me envolver em uma batalha difícil para sair da armadilha que o Filho de Deus, Messi de Barcelona, criou. Em um piscar de olhos, o poder divino sem fim invadiu o corpo de Fei de todas as direções, reabastecendo seu poder e fazendo seu rosto pálido parecer um pouco mais normal. O cetro de prata que Fei usou foi o misterioso pilar de pedra gigante que ele descobriu no altar mítico na barriga da montanha sob o palácio do Rei Divino na Cidade do Céu. No último semestre, Fei colocou todas as 21 Worldstones que obteve com todos os 7 de seus personagens nos 3 níveis de dificuldade dentro do altar mítico, e purificou todas elas. Como resultado, a Cidade do Céu absorveu energia suficiente e revelou todas as suas funções. As 9 plantas de lótus douradas estavam todas florescendo e esta lendária cidade voltou ao seu auge. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1133. Continuando o plano. Ao mesmo tempo, o cetro da criação também restaurou sua antiga glória. Agora, Fei poderia usá-lo sozinho. Infelizmente, a força atual de Fei não permitia que ele usasse o cetro da criação livremente, seu poder divino não era suficiente. Ele usou este cetro quando lutou contra o Doppelganger de Messi, os 3 deuses do mar maligno e a imperatriz da tribo do Mar da Fragrância, e quase secou. A coisa boa era que Fei tinha o grande reino divino. O grau de fusão de Fei com o grande reino divino já atingiu 15%, então ele poderia absorver livremente a energia deste mundo e recuperar seu poder divino. Quando o grau de fusão atingisse 100%, Fei se tornaria um Deus Supremo, e ele poderia absorver a energia infinita no grande reino divino à vontade. Isso significaria que ele poderia usar o cetro da criação livremente e se tornar invencível. Houve 2 razões pelas quais Fei não matou aquela imperatriz. Além da falta de poder divino, outro fator importante era o motim potencial da tribo do mar. Uma tribo do mar organizada e disciplinada era melhor para os planos futuros de Fei na região norte do que uma tribo do mar caótica que não tinha líder. Com esta imperatriz controlando dezenas de milhões de membros da tribo do mar no Mar da Fragrância, pode ser mais pacífico para os humanos.
Se Fei matasse essa mulher, mais de 10 milhões de soldados da tribo do mar ficariam ressentidos e cairiam em um estado de frenesi, atacando territórios humanos em todo o litoral. Embora não afetasse o controle de Zenith sobre seu território, seria irritante e aumentaria a ansiedade dos humanos na região norte de Azeroth. Além disso, os fatos provaram que a decisão de Fei foi correta. Sob a pressão dos poluidores, a Imperatriz Tribo do Mar da Fragrância aceitou o raro tratado de paz e estava até mesmo disposta a estar com os humanos e lutar contra os inimigos em potencial. Ter mais um aliado sempre era melhor do que ter mais um inimigo. Depois de recuperar seu poder divino, Fei usou o cetro da criação novamente. 4 massas de luz saíram da esfera de cristal negro que parecia um mini-cosmos no topo do cetro e pairaram no céu. Essas 4 massas de energia foram purificadas do doppelganger de Messi e do poder divino dos 3 deuses malignos do mar depois que suas consciências foram eliminadas. Elas eram enormes. Fei moveu com sua mente, e faixas de poder de fé voaram de seu corpo e se transformaram em cordas douradas antes de envolver essas 4 massas de energias. Assim como o que ele fez com as energias de núcleo daqueles 4 semideuses de Barcelona, Fei iria refinar essas 4 massas de energias e fundi-las no grande reino divino, aumentando seu grau de fusão com ele. Essas 4 massas de energias vieram daqueles que romperam o limiar dos mortais e se tornaram deuses, e eram muitas vezes mais fortes do que as de pessoas como Busques. Portanto, o processo de refinamento demorou mais. O tempo passou. Depois de passar 8 horas, Fei finalmente refinou completamente essas 4 massas de energias. O rei abriu os olhos e riu. Depois de refinar as energias desses 4 deuses, meu grau de fusão com o grande reino divino atingiu 18%. Agora estou no nível 9 do reino dos deuses verdadeiros e estou a apenas um passo de me tornar um rei divino. Seria ótimo se mais alguns deuses demoníacos da tribo do mar viessem até mim agora. Quando Fei voltou a Zenith, Baz e outros esperavam com impaciência. No ponto 1 e outros voltaram e trouxeram a notícia de que Fei estava sendo preso e atacado por deuses demoníacos de outra raça. Baz e outros novos nobres do Império ficaram apavorados e rapidamente enviaram muitas almas guerreiras de batalha do Cristal de Prata para reforçar o Imperador. No entanto, quando no ponto 1 e outros retornaram ao campo de batalha no Mar da Fragrância, a batalha já havia acabado. Fei e seus inimigos desapareceram. Portanto, esses zenitianos só podiam esperar. Baz e outros não ousaram passar esta notícia para a cidade de Chambord e informar as 2 rainhas, e eles também não queriam que outros soubessem sobre isso. O Império Zenith e a região norte de Azeroth pareciam calmos na superfície, e tudo por causa do domínio de Fei. Se alguma coisa acontecesse com Fei, ondas gigantes e turbulência ocorreriam, e toda a região norte de Azeroth cairia novamente no grande caos. Finalmente, quando Baz e outros estavam prestes a enlouquecer, Fei voltou. Sua Majestade! Vendo que Fei estava intacto, Baz, o velho Aryan e outros ficaram muito felizes. Vamos todos sentar e conversar. Fei sabia que essas pessoas estavam preocupadas com ele, então ele não escondeu nada. Ele contou brevemente a eles sobre o que aconteceu no Mar da Fragrância e sorriu e disse: o incidente com a tribo do mar aconteceu de repente, mas como já chegamos a um acordo, não deve haver novas guerras por um curto período de tempo. Passe ordens para todos os impérios da região norte. Diga a eles para disciplinarem suas tropas e não entrarem em conflitos com a tribo do mar. O velho Aryan assentiu e fez anotações. Qual é o progresso com a criação dos 10 distritos militares e a migração dos orcs Bemomoth? Qual é o progresso nos últimos dias? Fei estava mais preocupado com essas 2 coisas. Pelas informações que o escritório de cartas coletou, a criação dos 10 distritos militares está indo bem. O Império Jax, o Império Indoven, o Império Alania e o Império Saint-Germain são os primeiros a ficar do nosso lado. Eles expressaram uma forte vontade de entregar seus militares e seguir as ordens de Vossa Majestade. Outros impérios, grandes e pequenos, estão um pouco mais relutantes,
mas tiveram que cooperar sob a ameaça das almas guerreiras de batalha do Cristal de Prata. No momento, apenas 6 a 7 impérios gigantes, como Leon, Mars e Bordeaux estão concordando na superfície, enquanto atrasam intencionalmente o progresso das reformas, Baez relatou a Fei em detalhes. O gabinete do ministro-chefe tinha muitos conselheiros que analisaram a situação na região norte de Azeroth, e o escritório de cartas garantiu que todas as informações fluíssem para São Petersburgo, agora a capital da região norte, o mais rápido e com maior precisão possível. Portanto, o sogro de Fei sabia de tudo neste aspecto. Exceto para o Império Leon, dê aos outros impérios 3 dias. Independentemente de seus motivos, eles têm que entregar seus militares em 3 dias e fazer o que mandamos. Caso contrário, eles podem se preparar para a guerra. Fei não gostava desses impérios. Quando as tropas unidas dos 10 impérios atacaram Zenith, vários desses impérios estavam na lista. Ok, entendi. Baez entendeu a linha de fundo de Fei e ele acenou com a cabeça, mostrando que sabia o que fazer a seguir. Então, ele continuou com seu relato. De acordo com a informação que o sacerdote Nesh do Palácio do Deus das Feras passou para nós, mais de 80% dos orcs Bemomoth migraram, e os clãs restantes começarão a migração em meio mês, no máximo. Nos últimos meses, não houve uma tragédia como o colapso do antigo caminho do sangue de Bemomoth. Embora as bestas demoníacas do Mar de Florestas Sem Fim estejam atacando o caminho, nada muito sério ocorreu. Fei concordou com a cabeça. Assim que a tribo Okbemomoth completasse a migração em massa de volta ao continente Azeroth, uma enorme rocha que pesava sobre os ombros de Fei desapareceria. O projeto de assentamento para a tribo Bemomoth Ok também está ocorrendo sem problemas. Com cerca de 400 mil cativos barceloneses trabalhando dia e noite, a ajuda dos alanianos e o trabalho árduo dos próprios Ox Bemomoth, milhares de vilas e cidades estão sendo construídas no antigo Império Angi. Além disso, grandes pedaços de terra estão sendo fertilizados e preparados para uso. Assim como Vossa Majestade pediu, Chambord enviou oficiais militares para a tribo Ok Bemomoth e começou a construção de tropas Ox. Os Ox Bemomoth nascem como guerreiros resistentes. Eu acredito que em menos de 6 meses, uma tropa de ferro de 1 milhão de soldados será formada, Bash continuou falando. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1134. A derrota do clã Dragão. Fei acenou com a cabeça e pensou por um momento. Então, ele disse, a construção da tropa Or é crucial. O estrategista Aryan deve assumir este projeto. Informarei o grande sacerdote Nesh da tribo Ok Bemomoth. De agora em diante, tudo o que a tropa Ok precisa será fornecido pelos 10 distritos militares e por Zenith. Em meio ano, certifique-se de que uma tropa de ferro invencível seja formada. Lembre-se, metade das elites chambordianas devem ser organizadas na tropa Or como comissários políticos, a nova posição que criamos. Este sistema tem que ser bem aceito pela tropa Orc. Todos perceberam a ênfase que o imperador colocava na tropa Orc. O velho estrategista Arya acenou com a cabeça e aceitou a tarefa. Fei ainda estava um pouco preocupado e os lembrou um pouco mais. Os Ox Bemomoth têm hábitos e costumes diferentes dos humanos, e eles são muito maiores. Quando Ox e humanos vivem juntos, alguns conflitos surgem. Vocês precisariam cuidar desse aspecto para mim. Independentemente de qual situação, qualquer instigação de conflitos entre as duas raças não é permitida, e nenhuma discriminação e provocação para os Ox deve ocorrer. Se tal coisa acontecer, o autor do crime deve ser processado estritamente, independentemente do status da pessoa. Como desejar? Vendo a expressão séria do imperador, todos sabiam que esta era a escala reversa de Sua Majestade, e eles não ousavam diminuir nesta área. Ordene ao escritório de cartas e que fique de olho em todas as forças no continente e evite que espiões de Barcelona entrem na região norte e causem mais problemas. Nos próximos 6 meses, preciso que a região norte esteja em paz.
Qualquer resistência precisa ser eliminada e limpa. Nenhum risco potencial é permitido. Fei parecia homicida ao afirmar. Era raro para ele mostrar um lado tão rígido na frente de seus capangas chambordianos. No entanto, os poluidores pressionaram muito Fei. Especialmente depois de conversar com a imperatriz tribo do Mar da Fragrância, Fei confirmou o poder aterrorizante dos poluidores. Como a situação era terrível, Fei teve que usar métodos rápidos para limpar a região norte de Azeroth, unindo humanos e orcs e criando uma força de combate de alto nível. Em tal situação, Fei teve que desistir de suas crenças humanitárias e usar alguns métodos necessários. Logo, todos os assuntos foram discutidos e planejados. Então, Fei ordenou que as pessoas trouxessem o rei Buckingham de Leon. Depois de confortar este último e dizer-lhe algumas coisas, Fei pediu ao no ponto 1 para proteger este grupo de enviados de Leon de volta à cidade de Gerlan e discutir a criação dos 10 distritos militares na região norte de Azeroth com o imperador Juninho de Leon. O Império Leon era o ex-governante da região norte. Embora Fei não tivesse medo desta nação, ele não queria uma guerra total. No ambiente atual, uma guerra interna entre humanos criaria uma insuportável perda de força. Depois de cuidar das funções administrativas do Império, Fei levou Luffy de volta para a Montanha Santo Marcial Central em São Petersburgo. Depois que o Império Zenith foi redimido, um cemitério de heróis foi construído na Montanha Santo Marcial. Aqueles bravos guerreiros que lutaram até a morte e não estavam dispostos a se render quando São Petersburgo foi destruída foram enterrados aqui. Exceto pelos túmulos do Imperador Yassin e do segundo Príncipe Domingues que continham apenas seus pertences pessoais que representavam suas existências, havia também um memorial para os soldados e generais caídos e os túmulos para o Cavaleiro do Sol Dourado Sutton, os discípulos de Krasik e a mãe de Luffy. Vendo Luffy chorando diante do túmulo de sua mãe, Fei não pode deixar de suspirar em sua mente. Durante a guerra com o Império de Barcelona, se o Imperador Yassin não estivesse preparado e salvasse a elite militar de Zenith com um plano secreto, a força de combate de Zenith teria sido exterminada e o Império Zenith não teria sido capaz de formar um poderoso exército em pouco tempo. Embora o Imperador Yassin planejasse com antecedência, Zenith ainda sofreu grandes baixas. Muitos bravos guerreiros humanos sangraram e morreram neste conflito interno, e foi lamentável e triste. Além disso, o Filho de Deus, Mestre de Barcelona, que era conhecido como o Jovem Lorde número 1 de Azeroth, decidiu abandonar sua honra e trabalhar com os deuses malignos do mar, o que era desprezível. Fei teve uma vaga sensação e quase certeza de que Messi sabia da existência dos poluidores. Mesmo sendo esse o caso, ele ainda estava ignorando o futuro dos humanos e parecia estar planejando algo secreto. É uma pena. Por que ele faria isso? Se Messi pudesse ter trabalhado comigo para lidar com os poluidores, os humanos não teriam uma chance maior de vencer. Fei pensou consigo mesmo ao acaso na Montanha Santo Marcial. Depois que Luffy terminou de homenagear sua mãe, Fei e este menino que quase desmaiou de chorar se transformaram em um raio de luz e chegaram instantaneamente à cidade de Chambord. Vossa Majestade, o plano que fizemos anteriormente está totalmente executado. Os 20.000 chambordianos, as várias escolas, a Universidade Civil e Militar de Chambord e os departamentos importantes na Cidade dos Heróis sob a montanha posterior foram todos transferidos para a Cidade do Céu. De acordo com a ordem de Vossa Majestade, a Rainha Ângela Sua Alteza também dirigiu milhares de bestas demoníacas de nível rei para a Cidade do Céu. No centro administrativo de Chambord, o Cavaleiro do Zodíaco de Ouro de Libra Brook se reportava a Fei. Tudo o que aconteceu foi planejado por Fei antes de sua partida. Está bem. Fei acenou com a cabeça e estava prestes a dizer algo. Bum! 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 Faixas de vasta energia dispararam para o céu do mar de floresta sem fim atrás de Chambord. Uma expressão de alegria apareceu no rosto de Fei enquanto ele pensava: hã? Ótimo! É Palácio e outros. Além disso, o Mago de Mortos-Vivos e Batistuta romperam.
Essas faixas de energia pertenciam aos mestres supremos que se cultivavam em reclusão. Fei pensou em algo, e Brook e Luffy sentiram como se os arredores brilhassem. No próximo segundo, suas visões voltaram ao normal, e eles já estavam no mar de florestas sem fim. Abaixo deles, Pato e outros se entreolharam e sorriram, e eles dispararam para o céu e foram até Fei. Sua Majestade! Palácio juntou as mãos em concha e curvou-se para Fei com respeito. Ele finalmente fez o avanço e condensou seu poder de fé. Entrar no reino do Deus verdadeiro não era mais um sonho. Outros, como Lampard e Azel Bank, também sorriam. Ficou claro que todos eles se beneficiaram muito com o cultivo. Enquanto eles falavam, uma luz prateada viajou pelo vazio e pousou na mão de Palácio. Era uma besta espiritual ágil semelhante aos beija-flores que o escritório de cartas o usava. Esta pequena besta era fofa e estava cantando como se estivesse dizendo algo. Depois de ouvir os gorjeios desta pequena besta, o rosto de Palácio mudou de cor. O quê? O clã dragão foi derrotado. Agora, Palácio não tinha tempo para conversar com Fei. Após agradecer rapidamente a Fei, Palácio correu para a região central de Azeroth. A Santa Igreja travou a chamada Guerra Santa na região central, e estava em um conflito feroz e acalorado com o Império Inter de Milão e o Império Assemilan. O outro Império da Trindade da Santa Aliança, o Império Juventus, decidiu ingressar na Santa Igreja. Como resultado, o Império Inter de Milão e o Império Assemilan tiveram que trabalhar com o Clã do Dragão para lutar contra a Santa Igreja. Agora que o Clã Dragão foi derrotado, isso significava que a Santa Igreja tinha uma vantagem dominante na região central, e o Império Inter de Milão e o Império Assemilan estavam em grande perigo. Isso também não era uma boa notícia para Fei. Além dos antigos rancores entre Chambord e a Santa Igreja, na guerra mais recente entre Chambord e Barcelona, a Santa Igreja enviou sacerdotes de alto nível para convocar anjos de batalha para ajudar Barcelona. Isso significa que Fei e a Santa Igreja rasgaram todos os disfarces e se tornaram inimigos. O fortalecimento da Santa Igreja fez com que Fei tivesse um adversário mais forte. Agora que as leis da natureza no continente Azeroth mudaram e todas as outras raças retornaram, a postura da Santa Igreja tornou-se cada vez mais obscura. Parecia que essa organização estava se tornando maléfica, então Fei precisava estar ciente. Devo reforçar o Império Inter de Milão e o Império Assemilan? Pelo menos, eles precisam ser fortes o suficiente para amarrar a Santa Igreja na região central. Enquanto Fei pensava consigo mesmo, ele voltou para a Cidade do Céu com Luffy e outros. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1135. O último plano. De acordo com o plano anterior, muitos cidadãos de Chambord entraram na Cidade do Céu, tornando-a mais animada. Muitos edifícios e pavilhões de pedra foram atribuídos a famílias, e esta cidade milagrosa tornou-se mais amigável. Os cidadãos de Chambord já estavam satisfeitos com sua nova casa. Muitos deles nunca imaginaram que um dia poderiam viver em uma cidade tão divina e perfeita. As belas estátuas, o ambiente adequado, o ar fresco, o poderoso poder defensivo e os itens e infraestruturas mágicas do dia a dia que podiam ser controlados por vós. Todos se sentiram como se tivessem se tornado deuses que podiam controlar tudo nas lendas. A maioria das pessoas que entraram na Cidade do Céu eram os antigos residentes de Chambord antes da chegada de Fei, então sua lealdade para com Chambord era incomparável. O outro grupo de pessoas que se mudou para a cidade era composto por guerreiros que demonstraram honra e bravura durante as batalhas e acumularam méritos militares e também suas famílias. O processo de seleção dos novos residentes da Cidade do Céu foi rigoroso. Do início ao fim, foram mais de 10 etapas. Este plano começou antes de Fei se casar, e muitos requisitos e testes foram estabelecidos. O histórico de todos que entraram na Cidade do Céu foi investigado e verificado, e nenhum erro foi cometido. Todos esses esforços foram para impedir que espiões inimigos entrassem sorrateiramente nesta cidade lendária.
Após o término desse pequeno processo de migração, a Cidade do Céu se tornaria o centro da região norte. Esta seria a cidade divina e a residência do Imperador Humano do Norte, e esta cidade representaria o centro do poder de Fei e o mais alto nível de autoridade. Até mesmo as 12 montanhas dos Cavaleiros de Ouro atrás de Chambord foram transferidas para a área ao redor da Montanha do Rei Divino, onde ficava o Palácio do Rei Divino. Fei moveu as montanhas para a Cidade do Céu usando seu grande poder, e essas 12 montanhas abrigavam os 12 palácios que conduziam ao Palácio do Rei Divino com os 12 Cavaleiros de Ouro guardando-as. Além disso, milhares de tipos de bestas demoníacas se moveram do mar de florestas sem fim para a Cidade do Céu, e o ecossistema da Cidade do Céu estava completo. Quando Fei voltou para o Palácio do Rei Divino, a medida de segurança final nesta migração para a Cidade do Céu estava sendo executada. Sob a supervisão de Angela, Helena e Paris, todas as várias funções da cidade foram usadas. Os mecanismos de proteção, sistemas de alerta e sistemas divinos de detecção foram todos ativados e estavam sob o controle do Departamento de Inspeção de Chambord. Sem exagero, todos os cantos da Cidade do Céu estavam sob o monitoramento do Palácio Divino da Inspeção. O momento finalmente chegou. Fei não conseguia se conter e estava animado. Ele estava esperando por este dia há muito tempo. Finalmente, a Cidade do Céu recuperou todas as suas funcionalidades e exibiu sua potência primordial. Enquanto estava sentado no trono do Palácio do Rei Divino, Fei estendeu a mão e apontou o dedo para a frente. Um raio de luz dourada atingiu uma flor de lótus dourada que desabrochava no lago quadrado do palácio. A flor de lótus estendeu lentamente suas pétalas, e era uma bela cena como se uma beldade estivesse dançando. Bula! 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 No momento seguinte, uma série de terremotos fracos ocorreu na Cidade do Céu. Todos os moradores saíram correndo de suas casas e foram para as ruas. No entanto, após um breve momento de pânico, suas bocas se arregalaram, pois eles não podiam acreditar no que estavam vendo. Impressionante para eles, esta cidade em que viviam estava lentamente subindo para o céu e voando no ar. Embora a cidade fosse protegida pela parede de defesa de prata, as pessoas na cidade ainda podiam ver claramente que as montanhas na área estavam baixando e nuvens brancas logo apareceram ao redor da cidade. Em cada zona residencial, havia muitos painéis mágicos. Por meio desses painéis, os residentes puderam receber os avisos e atualizações mais recentes da família real de Chambord, obter informações sobre a cidade e ver a vista ao redor e abaixo da cidade. Por meio desses painéis mágicos, os residentes viram a antiga cidade de Chambord abaixo deles, o rápido e barulhento rio Zuli, a pradaria verde como um tapete, a próspera cidade nova na margem sul de Zuli, as montanhas onduladas, o mar de florestas sem fim, e as pessoas parecidas com formigas no chão. Exceto por vivas e cânticos, esses residentes não sabiam como poderiam expressar sua empolgação e emoção. Nós estamos realmente morando nesta cidade. Uma cidade que pode voar. Isto é real. Por que não sinto nenhuma turbulência por voar? É exatamente igual ao solo. Após suspiros e exclamações, as pessoas se curvaram na direção do Palácio do Rei Divino e saudaram o rei. Todos sabiam que o rei trouxe tudo isso. Embora Fei fosse agora o imperador de Zenith e o lorde da região norte no nome, os residentes nativos de Chambord ainda estavam acostumados a chamá-lo de rei. Essas pessoas só se sentiram íntimas com este título. Neste mundo caótico, uma cidade voadora claramente poderia trazer às pessoas uma maior sensação de segurança. Além disso, antes que essas pessoas se mudassem para a cidade, o reino já promovia os poderosos sistemas ofensivos e defensivos desta cidade. Além disso, o rei havia dito que mesmo um grupo de deuses não poderia invadir esta cidade, fazendo com que todos se sentissem 100% seguros. Quando o rei mentiu para eles? Nunca! A Cidade do Céu moveu-se lentamente do solo e voou a uma velocidade moderada. Após um curto período de adaptação dos residentes, a cidade gigante estremeceu levemente e se fundiu completamente ao vazio, entrando em seu modo de voo em supervelocidade.
Todos na cidade sentiram que suas visões ficaram turvas, e o belo cosmos apareceu fora da esfera de energia prateada que cercava a cidade. Essa mudança repentina foi além de sua imaginação. No palácio do Rei Divino, exceto por Fei, que sabia o quão milagrosa a cidade do céu era, suas duas rainhas, a mulher demoníaca Paris, e os vários oficiais ficaram surpresos com o que viram. Embora eles tivessem adivinhado que esta cidade era única e extraordinária, eles nunca imaginaram que era uma cidade divina que poderia voar e se fundir no vazio. Após uma longa pausa, aplausos altos soaram também neste palácio. A partir de agora, esta cidade será o meu palácio itinerante e a capital da região norte de Azeroth. Posso mover esta cidade e inspecionar os cidadãos e tropas em qualquer local da região norte. Fei anunciou com um sorriso. A cidade do céu era a última fortaleza e linha de defesa contra os poluidores. Se a situação no continente Azeroth realmente piorasse muito e se tornasse irreversível, e humanos e outras raças tivessem que passar pelo que o clã Deus e o clã Demônio passaram 1000 anos atrás, Fei teria que contar com esta cidade. Se fosse esse o caso, Fei planejava carregar seus entes queridos e amigos nesta cidade e deixar este mundo antes de vagar e tentar encontrar um novo lar. Esse era o pior cenário possível. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1136. A chegada da cidade gigante. No território do antigo Império Angi. Depois que Fei lançou um milagre com seu poder divino, esta terra que foi manchada pela catástrofe das criaturas mortos-vivas recuperou sua vitalidade e vivacidade. Além disso, com a chegada da tribo Okbemomoth, esse território que estava desolado e deserto mudou. Em pouco tempo, muitas cidades orcs majestosas apareceram nesta terra rica e fértil. A partir de agora, esta terra ganhou um novo nome Império Orc. Esta terra iria pertencer aos Orcs Bemotes, e era uma bela casa nova que o Supremo Imperador das Feras, Alexander, deu de presente a cada Orc Bemomoth. Os Orcs Bemotes já estavam acostumados com as péssimas condições de vida com solo seco, ambiente terrível e ventos fortes na terra banida. Agora, eles se sentiam como se estivessem no paraíso que só existia nas lendas. Simplesmente respirar o ar que cheirava a grama e umidade os deixaria felizes por alguns dias. Só depois de passar pelas piores e mais torturantes condições é que alguém pode realmente valorizar as coisas boas da vida. O sorriso satisfeito e alegre podia ser visto no rosto de cada orc. Embora Chambodianos e Alanianos não entendessem, isso não os impediu de se tornarem amigos dos orcs. Embora pequenos conflitos e colisões ocorressem, os orcs e humanos se fundiram e viveram lado a lado bem sob as rígidas políticas de Fei. Pelo menos não houve mais casos ridículos em que crianças orcs fingiram ser fantasmas à meia-noite e humanos assustados. A antiga capital de Angi era a nova capital que Fei deu aos Orcs Bemomoth, e era onde ficava o palácio do Deus das Feras. Já havia milhões de refugiados enitianos aqui. Agora, com os Orcs Bemomoth e caravanas mercantes adicionais, grupos mercenários e grupos de aventura vindo aqui em busca de oportunidades de negócios, esta cidade que estava morta tornou-se próspera novamente e recuperou sua vitalidade. Cerca de meio mês atrás, os militares dos Orcs assumiram o controle da cidade, e o nome da cidade foi alterado para Saint Stanford. Quando traduzido diretamente da linguagem dos Orcs, significava a cidade do Supremo Imperador da Feras Alexander. Os Orcs Bemomoth usaram este nome para lembrar-se de Fei, o novo Imperador das Feras que brilhou mais forte na jornada de resgate da tribo Orc Bemomoth. Em torno de Saint Stanford e nas paredes de defesa, as tropas Orcs recém-estruturadas patrulhavam ao redor. Agora mesmo, os Orcs Bemomoth ainda estavam tentando consertar e utilizar toda a terra em seu território. Este processo foi cheio de esperança, mas alguns incidentes de segurança pública podem ocorrer. Essas tropas e equipes de patrulha construídas com a ajuda de Chambodianos estavam fazendo o possível para proteger a paz desta terra. Para os Orcs, viver em paz era seu maior sonho. Se alguém ousasse mexer em sua nova terra natal,
essas pessoas teriam que suportar sua fúria de erupção vulcânica. Os humanos mais próximos dos Orcs eram, sem dúvida, Chambodianos, e Hazard era um deles. Hazard foi um dos jovens cavaleiros do Zodíaco de Bronze mais talentosos de Chambord. Devido ao seu excelente desempenho ao matar os espiões na Cidade dos Heróis na caverna subterrânea em forma de labirinto abaixo da montanha de Chambord, ele foi nomeado o Cavaleiro do Zodíaco de Bronze de Cisne. Ele recebeu pergaminhos de treinamento de energia guerreira e uma tonelada de recursos. Agora, este homem já era uma poderosa elite da classe Lua de nível intermediário, e ele era um mestre famoso no Império Zenite. Muitos zenitianos sabiam quem era o Cavaleiro do Zodíaco de Bronze de Cisne. Desta vez, Hazard foi uma das pessoas encarregadas de construir as tropas militares dos Orcs. Isso mostrou quanta confiança e valor o rei depositou nele. Hoje, depois de terminar as tarefas pela manhã, Hazard teve a rara chance de patrulhar o muro de defesa de St. Stanford. Olhando à distância, a terra natal dos Orcs estava se transformando indo em uma grande direção sob a luz do sol brilhante. Tudo isso o deixou orgulhoso. Nesse momento, Hazard de repente sentiu algo místico. Senhor! Veja, um soldado chamou enquanto apontava para o céu com uma expressão atordoada. Hazard ergueu os olhos e também ficou surpreso. No céu azul, uma série de ondulações suaves apareceu. Então, uma magnífica cidade gigante que estava além das palavras apareceu lentamente entre as ondas. Logo, uma cidade prateada apareceu no céu ao lado de St. Stanford. Que cidade mágica e etérea era aquela? Uma fina tela de luz prateada cercava a cidade, e as paredes de defesa de prata pareciam ter sido moldadas diretamente de prata e estavam perfeitamente conectadas. Os edifícios e palácios da cidade pareciam grandiosos e nobres, emitindo luz sagrada. Parecia uma cidade divina, e qualquer um que a visse teria o desejo de se ajoelhar de quatro e adorá-la. Nesse momento, Hazard quase caiu de joelhos e se curvou. No entanto, o último pedaço de consciência em sua mente o acordou instantaneamente. Ele ordenou aos soldados: rápido! Passe minha ordem! Faça toda a cidade ficar em alerta. Então, os soldados ao redor de Hazard também acordaram do choque, gritaram e passaram um comando. Logo, uma série de sons de clarins e sirenes ressoou na área. As tropas de Orcs e Chambodianos também reagiram, e se reuniram em formações e se prepararam para a batalha. Então, raios de luz radiante dispararam para o céu com grande presença. Os mestres supremos da tribo Orc-Behemoth e os mestres de Chambord ficaram no ar, preparando-se para inimigos poderosos. Estranho, como é que esta cidade me parece um pouco familiar? Enquanto Hazard voava no ar, ele pensou consigo mesmo em confusão. Ao mesmo tempo, outros mestres de Chambord também pensaram na mesma coisa. Antes, a cidade do céu estava escondida nas montanhas das 5 espadas celestes, e ninguém podia ver esta cidade magnífica através da matriz divina que a ajudou a alcançar a furtividade. Embora guerreiros leais de Chambord como Hazard tenham entrado na cidade do céu algumas vezes, eles foram diretamente teletransportados para dentro através dos portais na cidade dos heróis. Portanto, agora olhando para esta cidade de longe, eles não podiam reconhecê-la instantaneamente. Honorável convidado, de onde você é? Por que você está aqui em nossa St. Stanford? O grande sacerdote Nash do clã Raposa liderou os mestres Orcs e perguntou em voz alta quando uma expressão sombria apareceu. Mesmo que este homem raposa estivesse alerta, ele ainda era respeitoso. Afinal, a aparência e a presença dessa cidade divinas eram impressionantes demais. Neste momento, dezenas de milhões de seres dentro e fora de St. Stanford podiam apenas prender a respiração e esperar pela resposta. Finalmente, uma voz familiar soou nesta cidade divina. Ha ha ha! Quem pode ser além de mim? Nash congelou. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Hazard do lado já reagiu e engasgou. É a cidade do céu. Sua Majestade Alexander. O cavaleiro do Zodíaco de Bronze de Cisne estava tão animado que se ajoelhou diretamente no ar. Seu suspiro não foi alto, mas todos os mestres Orcs ouviram claramente.
PS. Os níveis de poder atuais acima do reino da classe Sol são os seguintes: reino dos semideuses, reino dos deuses verdadeiros, reino dos reis divinos e reino dos deuses supremos. E, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1137. O novo governante do norte. Instantaneamente, todos os mestres no céu se ajoelharam no ar. Todos os mestres Ox cantavam Salve o Imperador da Feras, enquanto os mestres de Shambod cantavam Salve o Rei. Os cantos soavam como trovões e ressoavam no céu, fazendo os Ox e humanos comuns no chão perceberem o que estava acontecendo. Por um momento, uma grande quantidade de força de fé voou em direção ao palácio do Rei Divino no centro da cidade do céu como um tsunami. Quando Fei apareceu acima de Saint Stanford, os aplausos chegaram ao clímax e todos o adoraram. A cidade do céu ficou ao lado de Saint Stanford por 6 dias. O arsenal de Shambod e outros departamentos cruciais que eram grandes segredos, todos se mudaram do Palácio Real de Anji para a cidade do céu nesses 6 dias. Restava apenas a infraestrutura das fábricas, e essas fábricas podiam continuar operando. Por outro lado, Fei aventurou-se profundamente no espaço fechado subterrâneo. Usando 1 tonelada de poder divino, Fei transferiu os poucos ovos selados gigantes que foram transformados pelo laboratório dos cientistas loucos para os palácios laterais na montanha do Rei Divino. Esta foi a principal razão pela qual Fei dirigiu a cidade do céu para Saint Stanford. As verdadeiras cartas escondidas que Shambod tinha estavam dentro desses ovos selados gigantes que foram transformados. Claro, antes de o rei partir, ele não se esqueceu de fortalecer os selos de sangue divinos em cerca de 100 ovos selados intactos para evitar que os demônios dentro deles irrompessem e adicionassem mais caos ao continente Azeroth que já estava bagunçado para começar. No 7º dia, Fei controlou a cidade do céu e saiu. Então, o novo imperador seguiu seu caminho de conquista na região norte. Desta vez, Fei não ativou a habilidade furtiva da Cidade do Céu. Esta cidade gigante majestosa e magnífica frequentemente aparecia nas cidades reais de vários impérios. Esses lugares eram os lugares favoritos de Fei. Quando a Cidade do Céu apareceu acima deles e lançou a sombra gigante ao bloquear o sol, as famílias reais e impérios como Massa e Bordeaux, que tinham o viés do otimismo e queriam se rebelar, entraram em colapso instantaneamente. Além disso, alguns mestres ficaram cegos pela ganância. Eles babaram sobre esta cidade lendária que poderia voar e tentaram bloqueá-la e roubá-la. No entanto, antes que pudessem chegar a 1000 metros da cidade, eles colidiram com o campo de defesa externo e se transformaram em fumaça. Nem mesmo uma mecha de cabelo permaneceu. Em menos de meio mês, mais de 10 elites da classe Lua, 3 lordes da classe Sol e um semideus de algum lugar morreram na frente desta cidade, e ninguém ousou mais tentar roubar esta cidade abertamente. Aos poucos, as lendas sobre essa cidade voadora se espalharam pela região norte. Além disso, os rumores sobre o imperador humano do norte Alexander, o dono desta cidade voadora, se tornaram populares. Essa viagem era para estabelecer o domínio. Portanto, Fei não escondeu seu rastro e poder. Conquistar era a única coisa na programação, independentemente de para onde a cidade fosse. No 11º dia, o Império Mazi, que não estava disposto a se render, reuniu cerca de 600.000 soldados de elite ao redor da cidade real. Sob o apoio e instigação de espiões de Barcelona, a família real de Mazi foi contra a Ordem de Zenith e declarou que iria derrubar a fortaleza voadora do Imperador Humano do Norte. No entanto, Fei não matou esses soldados. Na frente dos 600.000 soldados, Fei comandou os canhões mágicos defensivos na Cidade do Céu e facilmente colocou uma cratera sem fundo que tinha um diâmetro de mais de 10 quilômetros nas montanhas fora da capital de Mazi com um ataque. Então, água subterrânea sem fim fluiu para fora das cavernas subterrâneas e criou um lago natural. Os 600.000 soldados de Mazi desmaiaram instantaneamente depois de ver isso. A família real de Mazi, que cobrava muito de seu povo, foi reprimida por seus cidadãos e militares.
Os espiões de Barcelona que estavam misturados nas multidões apenas criaram pequenas ondas antes de serem eliminados pelas almas guerreiras de batalha do Cristal de Prata de Chambord. Em seguida, o Império Mazi tornou-se um dos distritos militares da região norte. Neste mês, Fei usou a habilidade de viajar pelo espaço da Cidade do Céu e quase apareceu no território de todos os impérios da região norte, independentemente de seu tamanho. Cada vez que a Cidade do Céu aparecia, as pessoas ficavam chocadas e territórios eram conquistados. Em apenas um mês, a criação dos 10 distritos militares de Zenith foi concluída sem problemas. Com o Império Mazi e alguns outros impérios que tentaram se rebelar como precedentes, nenhuma família real ou nobre ousou brincar com suas vidas. Ao se renderem ao Imperador Humano do Norte, eles ainda poderiam salvar sua nobreza e honra. Na verdade, eles ainda podiam manter alguns privilégios e controle de seus guardas reais. No entanto, se optassem por resistir, apenas a destruição e o fracasso os aguardavam. Agora mesmo, o Imperador Humano do Norte estava promovendo todos os tipos de políticas que eram benéficas para os civis e as pessoas na base da escala social. Portanto, as pessoas que eram as fundações desses impérios saudaram as políticas e a nova governança de Fei. Isso abalou o controle das famílias reais em um nível fundamental. A mudança na mentalidade de seus cidadãos forçou essas famílias reais a renunciarem a seus papéis de governantes, embora não estivessem dispostos. Afinal, eles eram impotentes. O controle de Fei da região norte de Azeroth era estável e firme desde o início. Em apenas um mês, a região norte passou por uma transformação chocante com a qual muitas pessoas nem sonhavam. Uma nova força gigante apareceu no palco de Azeroth na Era do Caos, e seu impulso era imparável. Pode-se dizer que Fei fez algo que não havia sido feito no continente nos últimos 1000 anos. Foi incrível! Pela primeira vez em 1000 anos, alguém uniu uma das 5 regiões de Azeroth, transformando uma região gigante com cerca de 100 impérios em uma força gigante. A região norte era conhecida como a região mais fraca entre as 5, mas se transformou e estava se tornando a mais poderosa devido à existência de Fei. Independentemente da verdadeira força do Império da região norte, seu território era o maior entre todas as forças humanas. Todos os tipos de rumores e notícias se espalharam no continente Azeroth como uma praga, e a fama e a reputação de Fei estavam crescendo a uma taxa inimaginável. Muitas pessoas pensaram que Fei era um guerreiro de nova geração que não podia nem mesmo ser classificado no topo da lista dos jovens lordes. Então, a fama de Fei aumentou após a batalha em Chambord. Agora, Fei não era mais um guerreiro gênio de um pequeno império. Aos olhos de muitas pessoas, ele era o governante de uma força que poderia resistir a impérios super-humanos, como Barcelona, Manchester e Liverpool, e rivalizar com outras raças, como o Império dos Elfos, Império dos Anões, Império Gnomo, Império Goblin e Clã do Dragão. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1138. Grandes mudanças no continente. Alguns mestres até previram que, em pouco tempo, a força e influência do Imperador Humano do Norte seria capaz de rivalizar com a da Santa Igreja que dominou o continente por mais de 1000 anos. Por um momento, todos os tipos de mudanças ocorreram no continente Azeroth. Enquanto Fei conquistou toda a região norte com sua presença imperial imparável, grandes mudanças também ocorreram em outras regiões de Azeroth. O local que mais chamava a atenção foi a região central. A longa guerra entre a Santa Igreja e o Clã do Dragão finalmente terminou com a derrota do Clã do Dragão. A sede temporária do Clã Dragão, que estava estacionada em uma ilha no mar Mediterrâneo, foi destruída pela força unida da Santa Igreja, Juventus, e da tribo do Mar Mediterrâneo. Muitos dragões gigantes foram presos e mortos, e menos de um terço dos dragões escapou do mar Mediterrâneo sob a liderança de seu líder, Laudrap. Ninguém sabia que método a Santa Igreja usou para convencer a tribo do Mar Mediterrâneo a se juntar ao seu lado, mas era fato que a tribo do mar ajudou a Santa Igreja nesta guerra. Com a ajuda das bestas gigantes do abismo da tribo do mar, a Santa Igreja foi finalmente capaz de derrotar rapidamente o Clã do Dragão. Ao mesmo tempo,
O Império Inter de Milão e o Império AC Milan, que eram aliados do clã Dragão, também foram exterminados. As famílias reais desses dois impérios foram quase completamente mortas pela Legião dos Cavaleiros da Execução Divina, e mais de 10 milhões de soldados foram mortos. O sangue formou lagos e os cadáveres se amontoaram em montanhas. Toda a região central estava quase coberta de sangue. Ao olhar para longe, apenas a vermelhidão pode ser vista dentro de milhares de quilômetros. 1 tonelada de sangue evaporou e se transformou em névoa vermelha e nuvens vermelhas, persistindo ao redor e sem vontade de partir. A região central era um inferno. Se jovens lordes como Charave, Pato, Milito e Palácio não arriscassem suas vidas, as jovens forças e guerreiros de nível médio a alto dos dois impérios teriam sido exterminados pelas tropas da Santa Igreja e da Juventus. Nesta guerra, esses dois impérios gigantes foram eliminados. Por outro lado, a reputação de jovens lordes como Charave disparou. Eles mostraram um nível de força que excedeu em muitos semideuses comuns. Mais de 40 mestres supremos da Santa Igreja morreram em suas mãos, e toda a Santa Igreja ficou chocada. Foram esses jovens lordes que ganharam tempo para as jovens forças e guerreiros de nível médio a alto dos dois impérios escaparem. Quando a enfurecida Santa Igreja finalmente derrotou o clã do Dragão, eles mandaram muitos mestres supremos para atacar os jovens lordes, mas foi impossível encontrar essas pessoas na região central. Algumas pessoas achavam que pessoas como Charave romperam durante a guerra, cruzando o limiar entre mortais e deuses e tornando-se eles próprios deuses. Em eras caóticas passadas, os heróis que criaram lendas estavam por toda parte. Este ponto foi um pouco comprovado pelos avanços de Charave e de outros em força. Muitos poetas viajantes famosos afirmaram que isso representava as descobertas futuras de muitos mestres que foram reprimidos pelas leis da natureza. Com as mudanças nas leis da natureza, mais e mais deuses apareceriam. Além disso, algumas pessoas escolheriam o caminho do mal e se tornariam demônios. A era mítica estava prestes a continuar com o aparecimento de deuses e demônios. Com exceção da região norte e da região central, grandes mudanças estavam ocorrendo também nas outras três regiões. Na região oeste, o Império de Barcelona estava em vantagem absoluta. Trabalhou secretamente com a Santa Igreja e quase destruiu seu inimigo mortal, o Império de Madrid. No entanto, o Império dos Elfos, que ficou em silêncio durante tudo isso, anunciou sua aliança com o Império de Madrid e lutou contra Barcelona. Essa mudança era algo que ninguém esperava. Devido ao aparecimento do novo rei elfo, o clã elfo passou por um período de conflitos internos. O Império Elfo foi dividido em três ramos: os Elfos Verdes, os Elfos Noturnos e os Elfos Sangrentos. Dos três ramos, os Elfos Noturnos já fizeram parceria com Barcelona. No entanto, este novo rei Elfo Dourado era talentoso e poderoso. Ele mostrou carisma incomparável e usou métodos duros, puxando os Elfos Sangrentos de volta para o Império dos Elfos em pouco tempo. A força do clã Elfo se recuperou bastante, e ele voltou a ser uma das superpotências do continente ocidental. O Império de Madrid e a aliança do Império dos Elfos causaram grandes mudanças na região. Mourinho e Deus das Batalhas Ronaldo de Madrid não eram personagens comuns. Agora, com a adição do misterioso Rei Elfo, eles finalmente bloquearam Barcelona e os avanços agressivos da Santa Igreja, dividindo a região oeste em dois lados. Na região leste, a guerra entre humanos e a aliança Anão-Gnomo terminou temporariamente, com ambos os lados dando um passo para trás. Os nobres humanos que capturaram e mataram anões e gnomos foram todos executados, e os anões e gnomos que foram escravizados pelos humanos foram todos libertados. Ao mesmo tempo, os grandes mestres mágicos e os grandes mestres da forja do Império dos Anões e do Império Gnomo foram convidados a se tornarem consultores de prestígio nos impérios humanos contratados a preços elevados. Após a guerra entre humanos e outras raças na região leste, esses seres pareciam finalmente encontrar uma maneira de coexistir em paz. Claro, algumas notícias afirmavam que o continente oriental só foi capaz de encerrar rapidamente a guerra devido ao santo marcial continental Maradona. Foi sob a pressão deste mestre misterioso que ajudou os dois lados a chegarem a um acordo. Na região sul,
A guerra entre os impérios humanos e o Império Goblin não era tão otimista. Desde que a Segunda Guerra entre humanos e goblins começou, ela nunca terminou. Desta vez, foi o Império Goblin que apenas começou a guerra. Essas criaturas de pele verde, pequenas e feias, eram muito gananciosas e realmente enfureciam os humanos que se viam como governantes da região sul de Azeroth. Depois que vários impérios humanos foram exterminados por esta raça gananciosa e feia, forças humanas, como a aliança liderada por Ormond e o antigo Império de Munique, começaram a atacar o Império Goblin, transformando a região de volta em um estado de caos. Para os humanos da região sul, esta guerra foi um desastre indescritível. No início, as duas forças humanas gigantes lutaram por conta própria. Todos estavam confiantes em derrotar o Império Goblin. No entanto, o que aconteceu a seguir realmente bateu na cabeça desses humanos. Em vez de obter a vitória como planejaram, as tropas humanas foram derrotadas repetidamente. As tropas goblins usaram suas máquinas mágicas e o ataque goblin marítimo ao máximo. Quando as tropas goblins semelhantes a um oceano e os zeppelins mágicos suicidas que bloqueavam o céu avançaram, as tropas humanas foram devoradas. Nesse ponto, muitas pessoas perceberam que haviam subestimado as habilidades reprodutivas dessa raça e sua mania de guerra. Embora os humanos tivessem as habilidades reprodutivas mais fortes do continente anteriormente, os goblins quebraram esse recorde. Em menos de um ano, os goblins que retornaram ao continente Azeroth não eram mais restringidos pelo território e recursos limitados. Sua população já gigante aumentou 10 vezes, e todos os recursos que eles obtiveram de seus novos territórios foram aplicados na criação de mais máquinas de guerra. Em menos de meio mês, as duas forças humanas na região sul foram forçadas a trabalhar juntas. Ormond e Munique, os novos e os antigos governantes supremos da região, tiveram que cooperar na frente da ameaça de eliminação. No entanto, a situação ainda não estava a favor dos humanos. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1139. Indo para se juntar ao Imperador Humano do Norte. Para os goblins, as guerras eram como uma cama quente para que sua raça ficasse mais forte e se multiplicasse. Quanto mais territórios tivessem, mais recursos poderiam reunir e mais humanos poderiam capturar. Foi assim que eles aumentaram rapidamente em população exponencialmente. No final, os humanos da região sul perceberam que, embora essas criaturas baixas e feias também fossem mamíferos vivíparos, eles só precisavam ficar no corpo de suas mães por cerca de 3 meses, o que é cerca de 1/3 do corpo de um humano. Além disso, levaria apenas cerca de 1 ano para um goblin crescer de um bebê para um guerreiro. LK, em biologia, designam-se como vivíparos os animais cujo embrião se desenvolve dentro do corpo da mãe. Essas habilidades reprodutivas e de crescimento incomodariam até os deuses. Mais importante, os humanos descobriram para onde iam os humanos e os soldados capturados nas áreas conquistadas. Tornar-se escravos e trabalhar duro era o melhor final. Apenas aqueles homens jovens e fortes tinham tais tratamentos. O destino das mulheres foi muito mais trágico. Os goblins eram conhecidos por sua luxúria, e sua luxúria poderia ser dirigida a outras raças sem limites. Além disso, como seus padrões de beleza eram semelhantes aos dos humanos, as mulheres que caíram em suas mãos terminaram em tragédia, independentemente de sua idade. Uma vez que um escravo ficasse doente e desfigurado ou uma mulher fosse torturada com tanta força que seu corpo ficava distorcido, eles seriam tratados como comida e devorados vivos. O grande número de cativos humanos resolveu a questão da comida para os goblins que tinham uma população gigante e crescente. Essas ações desumanas e cruéis acenderam a raiva em todos os humanos, e o ódio entre humanos e goblins atingiu um nível máximo. Não havia maneira de contornar isso, exceto pela guerra. Como ex-governante do continente Azeroth, os humanos finalmente experimentaram a sensação de serem massacrados e escravizados por outras raças depois de 1000 anos.
Sob a grande pressão de fora, as forças humanas que eram hostis umas com as outras abandonaram seus rancores e começaram a lutar lado a lado pela continuação da raça humana. O tempo passou rapidamente. A situação não estava a favor dos humanos. A aliança humana formada pelas duas forças humanas mais dominantes na região sul de Azeroth foi empurrada para trás novamente. Em pouco tempo, eles perderam 1 tonelada de terra, e mais de 5 milhões de soldados humanos foram forçados a se reunir em torno de Iduna, a capital de Ormond, e Alliance, a capital de Munique, se preparou para uma resistência final. Ouviu-se que Santo Marcial Continental Maradona enviou vários de seus discípulos à região sul para ajudar a Aliança Humana, mas não foi eficaz. Os humanos na região sul estavam em perigo terrível. Após conquistar a região norte de Azeroth, Fei lançou uma série de novas políticas, impulsionando e estabilizando as transformações militares e civis que estavam ocorrendo na região. O laboratório dos cientistas loucos demonstrou sua grande força durante o processo e criou um tipo de dispositivo de comunicação mágica insana. Usando esses dispositivos simples, as pessoas podiam discar para outras pessoas a dezenas de milhares de quilômetros de distância, e até mesmo um aprendiz de mago elementar poderia usá-los. Até certo ponto, este tipo de novos dispositivos mágicos que foi chamado de celular mágico por Fei fortaleceu muito a conexão entre os 10 distritos militares da região norte. Quaisquer movimentos e comandos podiam ser imediatamente passados para os vários distritos militares. Por outro lado, o arsenal de Chambord quase abandonou todas as outras ocupações e concentrou seus recursos na criação de matrizes portáteis de teletransporte de longa distância. Muitas matrizes mágicas foram enviadas para os distritos militares. Agora, essas matrizes portáteis de teletransporte mágico de longa distância não eram mais a tecnologia central de Chambord e podiam ser ensinados a outros. Para tornar mais fácil movimentar as tropas assim que as guerras potenciais estourassem, Fei planejou com antecedência e começou a montar as configurações. No plano de Fei, se a região norte pudesse permanecer relativamente pacífica por um ano, ele poderia transformar esta vasta terra em uma base sólida e segura. Infelizmente, a região norte não tinha muito tempo na Era do Caos. Assim que Fei terminou as primeiras montagens na região norte de acordo com seu plano, recebeu um pedido de ajuda de seus irmãos da região central. A fronteira entre a região norte e a região central, o Estreito de Nápoles. Este local era relativamente plano e havia milhares de quilômetros quadrados de pastagens e praias. O cenário era lindo, e este lugar que ficava no extremo norte da região central sempre foi um destino turístico popular. Muitos mercadores, nobres e poetas viajantes vieram a este lugar para ver a bela paisagem natural. No entanto, guerras estavam acontecendo e o céu acima da região central estava quase quebrado. O cenário aqui não era mais lindo. Nuvens avermelhadas pairavam no céu, e cadáveres e membros partidos podiam ser vistos no oceano que era azul e claro no passado. Um odor fétido permeou a água do mar, e os peixes e camarões mortos já estavam podres e pareciam inchados. No pasto que ficava a menos de 10 quilômetros da costa, uma grande equipe apareceu. A formação desta equipe foi longa, e os membros caminharam na grama com cautela enquanto olhavam ao redor. Essa equipe era composta por cerca de 400 mil pessoas e se estendeu até o horizonte. Quase todos eles estavam cobertos de feridas e pareciam cansados. Enquanto se seguravam, eles tentaram marchar para a frente o mais rápido possível. A primeira impressão que deram aos outros foi que eram soldados derrotados que fugiram de um campo de batalha. No entanto, a fome de batalha não escondida, relutância e expressões ferozes os faziam parecer mais do que soldados derrotados. Raios de luz podiam ser vistos piscando acima deles no céu. Essas eram chamas de energia criadas por elites da classe Lua quando voavam no ar. Alguns mestres voavam e monitoravam a situação que acontecia dentro de 100 quilômetros, protegendo e zelando por esta equipe. Irmãos, vamos aguentar um pouco mais. Assim que cruzarmos o Estreito de Nápoles, estaremos na região norte.
O imperador humano do norte Alexander já enviou tropas e as colocou na fronteira, esperando nossa chegada. Se chegarmos lá, estaremos seguros. No céu, os mestres gritavam e motivavam a equipe. O imperador humano do norte. Foi este nome que deu a última esperança a esta equipe que estava à beira do colapso. Eles eram do Império Inter de Milão e do Império AC Milan, eles foram as elites que sobreviveram à Guerra Cruel. Não muito tempo atrás, o clã do dragão e esses dois impérios humanos foram derrotados na Grande Guerra e se recusaram a se render à Santa Igreja. Sob o ataque das tropas da Santa Igreja e da Juventus de ambos os lados, milhões e milhões de soldados morreram e menos de 500.000 pessoas foram salvas. Neste momento, a região central estava totalmente ocupada pela Santa Igreja e pelo Império Juventus. Mesmo que o continente Azeroth fosse gigante, não havia um lugar para esses soldados irem. O ódio que se originou da perda de suas casas e da conquista de seus impérios deixou esses soldados de elite que haviam passado por muitas batalhas extremamente frustrados, mas eles não podiam fazer nada. Felizmente, os generais famosos restantes, como Sharav e Milito, se destacaram. Depois de algumas discussões, eles decidiram liderar essa tropa de sem-teto para a região norte e se juntar a Alexander depois de marchar pela região central. As lendas e contos sobre Alexander já se espalharam pela região central, e muitos desses soldados já ouviram falar dele. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1140. Por Luan King. A tropa que perdeu sua pátria. Nas lendas, o imperador humano do norte era a reencarnação de um rei divino, e ele se levantou há 4 anos de uma maneira imparável. Em pouco tempo, ele se tornou um jovem lorde e chocou o mundo. Além disso, ele lutou com a Santa Igreja muitas vezes e venceu todas as partidas, e derrotou as tropas do Barcelona mais cedo, trazendo ainda mais atenção para si mesmo. Neste momento, este jovem era tão famoso que sua fama perseguia o nível do santo marcial continental Maradona. Algumas pessoas até disseram que o imperador humano do norte já se tornou um deus. Além disso, uma notícia ainda mais chocante apareceu no mês passado. Foi ouvido que este jovem e incomparável Lorde já varreu a região norte e realizou o sonho que muitos imperadores tiveram, mas não puderam realizar nos últimos 1000 anos unindo uma das 5 regiões de Azeroth. Agora, esse jovem governante já era uma das figuras mais poderosas do mundo. No momento, apenas 2 pessoas ousaram guardá-los e ajudá-los, soldados detestados pela Santa Igreja. Um deles era o lendário e misterioso Santo Marcial Continental Maradona. Infelizmente, esse homem era um mistério. Exceto por seus discípulos, ele não tinha forças ou territórios. Mesmo que esses soldados encontrassem essa figura, ela não seria capaz de ajudar tantas pessoas. A outra pessoa era o imperador humano do norte Alexander. Esta nova e influente figura estava subindo ao topo do mundo, e seu ímpeto era tão forte que outras pessoas não ousavam olhar para ele como se ele fosse o sol nascente. Sua força individual quase rivalizava com a do santo marcial continental Maradona, e ele controlava uma grande região. Ele tinha incontáveis estrategistas talentosos, generais ferozes e mestres poderosos que podiam derrotar muitos oponentes. O ímpeto desta força foi tão grande que mesmo a Santa Igreja, que acabará de obter a vitória na Guerra Santa, não se atreveu a subestimá-la. No início, esses soldados temiam que o imperador humano do norte Alexander não quisesse ajudar os sem pátria. No entanto, soube-se mais tarde que este novo governante poderoso era um grande amigo de Sharav e dos outros líderes militares, e o imperador humano do norte Alexander os recebia bem. Esta informação eliminou instantaneamente as dúvidas e preocupações nas mentes dessas pessoas. Para esta tropa que perdeu sua terra natal, eles finalmente encontraram alguma esperança, como viajantes perdidos que finalmente viram uma luz na escuridão sem fim. Depois de mais de meio mês de viagem, essa tropa finalmente chegou à fronteira entre a região central e a região norte.
Enquanto eles pudessem cruzar o Estreito de Nápoles, eles estariam dentro da região norte seguros. Esta é a escuridão antes do amanhecer. Cada soldado estava dizendo isso a si mesmo, e eles tentaram o seu melhor para espremer a última gota de energia de seus corpos. Eles estavam tentando aumentar o ritmo e seguir o grupo. Eles não queriam ficar para trás e se tornar um fardo para seus colegas. De repente, raias de poderosas flutuações de energia apareceram no céu ao sul, mais longe. Eles eram as presenças dos sacerdotes de alto nível da Santa Igreja. Tendo lutado contra as tropas da Santa Igreja todos esses dias, esses soldados não poderiam estar mais familiarizados com as emanações e presenças. As intenções assassinas de gelar os ossos podiam ser sentidas no ar, e o coração de todos começou a afundar. Ha ha ha! Vocês são um bando de cachorros ansiosos e sem teto. Eu queria saber para onde vocês fugiram. Vocês estão todos aqui. Enquanto uma série de risadas soava no céu, 5 figuras que estavam cobertas por chamas de energia prateadas apareceram no céu ao sul. A pessoa na liderança era gorda como uma montanha de carne. Ele estava vestindo uma camisa com uma cruz ensanguentada, e a capa vermelha gigante cobria apenas metade de seu corpo. Parecia um pouco ridículo. No entanto, ninguém nesta tropa conseguia rir. Esse porco gordo era Kassai, e ele era o subcomandante da Legião de Cavaleiros da Execução Divina da Santa Igreja. Embora parecesse enfadonho e estúpido, ele era uma figura assustadora. Suas mãos estavam manchadas com o sangue de incontáveis mestres do Inter de Milão e do AC Milan. 10 dias atrás, este homem matou pessoalmente milhares de membros da família real do AC Milan, independentemente de seu sexo e idade, e seus métodos eram cruéis. Ele era um capanga leal ao Papa Blatter e ao Bispo Platini, e já era um semideus nobre. Sua força não podia ser esquecida. As 4 figuras que estavam vestidas com mantos divinos vermelho sangue e parados atrás de Kassai eram seus assistentes, e eles eram chamados de 4 Cavaleiros da Punição Divina. Eram quase todos lordes da classe Sol no auge e também eram infames. Suas mãos estavam manchadas com o sangue de incontáveis guerreiros e civis dos 2 impérios. Ouviu-se que essas 5 pessoas eram todas escória. Eles eram infames porque mataram e roubaram muitas pessoas na região oeste, e eram inimigos públicos. Como resultado, muitos mestres justos foram atrás deles. Ninguém sabia como, mas essas 5 pessoas de alguma forma se juntaram à Santa Igreja e se tornaram sacerdotes. Seu status disparou instantaneamente, e eles não temiam mais muitas coisas. Nenhuma dessas 5 pessoas era bondoso e gentil. A tropa estava prestes a entrar na região norte, mas essas figuras cruéis os perseguiram neste momento crítico. Era problemático agora. Voxos! 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 Algumas presenças poderosas apareceram no solo. Eles eram os mestres da tropa que ainda podiam lutar e voaram em direção a Kassai e os outros 4 sem medo, tentando bloquear esses assassinos. No entanto, Kassai acenou com a mão gigante onde cada dedo era como uma cenoura, e sua expressão parecia impaciente. E puf! Ah! Mais de uma dúzia de mestres dos 2 impérios cuspiram sangue e foram derrubados antes que pudessem chegar perto deste homem. A diferença de força entre as duas partes era enorme. Era uma lacuna insondável. A figura gorda de Kassai flutuou no céu e ele olhou para os 400.000 soldados no chão como se estivesse olhando para um grupo de formigas. Seu sorriso era frio e violento. Kassai olhou ao redor e franziu a testa, e de repente gritou: Charave, Cassano, por que você não está se mostrando? Seus ossos não são duros. Você não quer proteger essas pessoas sujas. Por que vocês são covardes que se escondem em cascos de tartaruga? Ha ha ha. Se você não sair, vou começar a pisotear essas formigas até a morte. As palavras assassinas de Kassai ecoaram entre o céu e a terra, fazendo o mundo mudar de cor. O que deveríamos fazer? No solo, vários oficiais militares estavam escondidos na grama da altura da cintura e pareciam ansiosos ao olhar para o céu.
Eles carregavam 4 pessoas inconscientes nas maçãs simples ao lado deles. Os últimos eram Charave, Cassano, Palácio e Milito. Na batalha sangrenta anterior, esses 4 jovens lords usaram toda a sua força e salvaram esses 400.000 soldados de elite da sombra do ceifador cruel. Quando a última fortaleza dos dois impérios, a cidade de Milo, foi conquistada, a batalha foi extremamente intensa com sangue por toda parte. O jovem e espiritual jovem Lord Pato tentou ganhar tempo para a tropa sair do campo de batalha e lutou com mais de uma dezena de oponentes em seu nível. Não querendo se render, ele se autodetonou e ganhou algum tempo para que esta última tropa escapasse. Ei, você gosta desta novel?